Boa noite a todos. Aprendi alguns sinais. Com muita satisfação, iniciando aqui uma série de lives do projeto Conhecendo Seus Direitos. Meu nome é Helenice Lopes, para quem não me conhece. Eu trabalhei por 30 anos na prefeitura como fiscal, atuei na área de urbanismo, saúde, vigilância sanitária, meio ambiente e defesa do consumidor, no PROCON. Me aposentei o ano passado. Atualmente eu estou advogando. E aí surgiu a ideia de fazer uma série de lives, assim, aproveitando essa bagagem, a experiência, não da faculdade de Direito, mas menos da faculdade de Direito do que da minha vida, de verificar, durante a atuação como fiscal, a falta de conhecimento das normas, dos direitos das pessoas, que eu acredito que seja a maior causa das infrações até. E a maior causa das pessoas não buscarem os seus direitos, não saberem que têm, primeiro, e, segundo, não saber onde buscar. Então, esse projeto Conhecendo Seus Direitos, hoje ele inicia com um tema pelo qual eu me apaixonei, tá? Conhecendo a lei, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei para mim assim que de fato promove a inclusão. E eu tenho trabalhado com ela, veio a mim, nem era exatamente a minha área, e eu resolvi prestigiar esse tema como a primeira live, porque me inspirou bastante. E eu tenho aqui um parceiro, que é o Dr. João Paulo, ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, da qual eu faço parte, eu sou membro, e tenho também um convidado especial, que esse projeto prevê um parceiro e um convidado especial. Esse convidado especial, ele pode ser um especialista da área, né, com formação ou atuando na área, ou então uma pessoa engajada de alguma forma, um ativista, não importa, alguém que saiba falar daquele tema, que fale a linguagem das pessoas comuns. Então, essa live, não, apesar de ser uma live que tem pessoas da área jurídica, ela não é uma live voltada para pessoas da área jurídica, essencialmente. Nada impede que as pessoas assistam. Acho até importante. Mas a linguagem vai ser bem acessível, clara, objetiva, porque o objetivo do projeto é atingir o maior número de pessoas, é realmente difundir o conhecimento o máximo possível. Então, a dinâmica da live é assim, a gente vai sempre ter um intérprete de Libras, né? Hoje a gente está aí com a Keila, e um parceiro do projeto e um convidado. Tá? E aí a gente vai passando de um para o outro e voltando. A Keila sempre vai estar aí do nosso ladinho, fazendo essa interpretação bacana. Tá? Então, nessa noite, nós temos o Dr. João Paulo e o Wesley Severino Barbosa, tá? Que é coordenador estadual lá no Comped, trabalha em Belo Horizonte, está de fora esses dias, por um acaso. E aí eu queria já dar uma provocada no Wesley. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui, eu estou vendo a Tainara, estou vendo a minha filha, estou vendo umas pessoas chegando aqui. A gente divulgou bastante essa live, o Dr. João Paulo divulgou, o Wesley, e assim, ainda as pessoas estão entrando devagarzinho, mas espero que tenhamos bastante pessoas aqui hoje ouvindo. É uma oportunidade de falar sobre esse tema muito apaixonante. Tá? Vou falar um pouquinho sobre pessoa com deficiência. Quem sou eu para falar sobre isso? Tá? Eu não sou considerada uma pessoa com deficiência, não fui ainda. Não descobriram uma deficiência em mim. Eu acho que todo mundo tem uma. Mas eu estou muito envolvida com esse tema, muito envolvida. Estive muito envolvida por questões profissionais e acabei me apaixonando. Tá? Então, o que é uma pessoa com deficiência? O Wesley vai poder falar melhor. Essa é a minha primeira provocação. Tá? Antes, as pessoas eram chamadas de os deficientes. Parece-me uma conquista ser chamada de pessoa com deficiência, e essas deficiências são várias.
As pessoas costumam achar que pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma deficiência visível, física, mas não necessariamente, né? As deficiências podem ser mentais, intelectuais e sensoriais. E isso aí abrange, cada um tópico desse abrange um número assim, indeterminado de pessoas. E aí eu queria dar essa provocada no Wesley. Apesar da lei brasileira de inclusão trazer grandes avanços, né, para as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, eu ainda vejo na legislação o termo inválido. E nós, da área do direito, precisamos colocar nas nossas peças esse termo inválido. E ele me incomoda um pouco. Mas quem sou eu? Né? Eu queria saber do Wesley se esse termo incomoda ele e se faltou, nessa lei brasileira de inclusão, dizer mudem esse termo da legislação, porque me parece que só colocando esse termo e tem que ficar repetindo, é que vai se conseguir alcançar algum direito. E esse termo inválido, para mim, me parece muito inapropriado, porque o conceito mudou. A pessoa pode ter alguma incapacidade relativa é o termo jurídico, mas a incapacidade relativa pode ser bem pequena, e normalmente é. A gente vê a pessoa com deficiência com muito mais capacidade do que incapacidade. Então, por que chamar uma pessoa com muita capacidade de inválido? Só para provar que ele tem direito a alguma coisa? Será que a gente precisa disso? Né? Eu queria provocar o Wesley nesse sentido. Agora, na sequência, o João Paulo vai falar um pouco, mas a gente vai retornar aqui provocando. Eu gostaria que vocês também provocassem o Wesley, fizessem perguntas, comentários, porque eu vou fazendo uma triagem enquanto eles falam, e na minha volta eu vou trazer a fala de vocês, de quem está assistindo aqui essa live. Boa noite a todos, espero que seja bem proveitosa essa noite. Agora eu vou colocar o João Paulo. Vai esperar agora o João Paulo entrar. Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Boa noite, João Paulo. Tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Venho primeiramente externar, né, o agradecimento à doutora Helenice pelo convite, né, de poder estar participando de uma live tão importante. E a doutora Helenice, né, falar um pouquinho, né, eu fui estagiário no PROCON, quando ela desempenhava o papel de fiscal com o seu marido Marco, né, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que visa também o bem comum, né, e o bem sempre da sociedade. Então, o que ela puder fazer de acessibilidade, de informação para prestar à sociedade, eu tenho certeza que ela vai fazer. E o Dr. Wesley, sem comentário, né? Eu fui estagiário também, eu tive o prazer de conviver com ele. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que dispensa comentário para quem conhece, né? É uma pessoa que está sempre alegre, está sempre feliz. Infelizmente, ontem tivemos a morte, né, de um jornalista chamado Rodrigo Rodrigues. E ele era um cara muito conhecido por transmitir alegria para as pessoas do seu redor. Eu não tenho como, né, não comparar ele com o Wesley. As pessoas que conhecem o Wesley sabem que nunca viu o Wesley triste, nunca viu o Wesley sem sorrir, sempre alegre, sempre transmitindo a alegria às pessoas do seu redor. E isso é contagiante.
Eu sou um fã do trabalho, né, da pessoa profissional Wesley e o pessoal também. Eu gostaria de falar, né, um pouco do também, né, do nosso projeto, né? O nosso projeto OAB Itinerante Consumidor. É um projeto que a gente já tem 7 anos, onde quando eu era membro da comissão, conforme a Helenice também, e ano passado eu fui, né, é, estou como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e eu resolvi, a gente tinha esse trabalho há 7 anos, mas eu vi que tinha alguma coisa que faltava, né? O que a gente fazia basicamente? Ia numa praça de um bairro, por exemplo, Bandeirantes, e tirava as dúvidas itinerantes sobre o consumidor e outras, né? Quando a gente tinha profissionais de outras áreas. Mas era somente isso. E eu senti a necessidade da gente fazer algo a mais para a sociedade, um serviço para a sociedade. Então, eu corri atrás de parcerias, como Embeleze, corte de cabelo, parcerias como o Sistema S, né? Senac, SESI, com recreação para as crianças, corte de cabelo, sobrancelha. Então, diversos serviços que possam passar para a comunidade. E, graças a Deus, foi um sucesso, né? Foi um sucesso e a gente está fazendo uma vez por mês, né? Mas, infelizmente, com a pandemia, tivemos que suspender nossas atividades, mas é um projeto piloto também, junto com a Helenice, né? Da gente estar fazendo, né, pelo menos uma vez por mês, as dúvidas, né, inerentes ao consumidor e tudo, uma live, né, uma vez por mês. Então, já, primeira mão, gostaria de estar falando a todos, né, sobre isso. E vai ser uma live, né, pela instituição OAB, subseção Juiz de Fora. Então, com isso, eu vou também indagar algumas coisas ao Wesley, né, para ele poder estar conversando sobre isso. E eu gostaria, né, como Wesley, conselheiro da Comped, né, e coordenador estadual da Articulações das Pessoas com Deficiência, eu gostaria de saber do Wesley, né, e poder falar para a gente sobre a sua luta, a sua missão na frente como coordenador e os obstáculos, né, a ser ultrapassados, porque infelizmente são muitos, né, ainda mais quando a pessoa está na frente como ele. E o grande problema para os PCD, né, na esfera do direito consumidor, ao meu entender, no modo geral, seria a acessibilidade, tanto das lojas físicas e tanto das lojas virtuais. Então, eu gostaria muito que o Wesley também decorresse sobre esse assunto, falasse a opinião dele, o que falta para as empresas, né, trazer essa acessibilidade maior para as pessoas PCD. Então, eu gostaria muito de ouvir o Wesley dessa forma. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou ressaltar o que a Helenice falou. Qualquer dúvida, né, perguntas que as pessoas podem ter, vão falando aí que a gente vai estar fazendo uma triagem, anotando e, posteriormente, a gente vai estar voltando aqui para poder fazer a pergunta. Tá bom? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a Helenice e o João Paulo pelo convite e de imediato aceitei o convite. E também agradecer as palavras, né, de carinho por parte deles. Ser comparado a Rodrigo Rodrigues só se for no fato de ser flamenguista. Ele era flamenguista assim como eu. Mas isso é muito em virtude da amizade que o João Paulo tem comigo. E só porque no movimento de pessoas com deficiência, principalmente no movimento de pessoas com deficiência auditiva, as pessoas têm seus sinais. E eu tenho o meu sinal, que é o ombro em forma de W.
Cotovelo, desculpa, em forma de W. Você, e faz o W, é. Esse é o meu sinal, né, em Libras. É uma identificação e algumas pessoas, né, são, principalmente as que militam muito no movimento, elas, pela comunidade surda, são reconhecidas por um sinal. Isso é um sinal de carinho da comunidade surda com a pessoa. A Keila sabe disso, né? Então, com muito carinho que eu venho atender. Primeiro, o João Paulo pediu para que eu falasse um pouco da minha experiência no governo do estado. Hoje eu estou coordenador de articulação e atenção à pessoa com deficiência do governo do estado. Fui convidado pela Elizabeth Jucá, que é secretária e que trabalhou durante muito tempo como secretária municipal de saúde de Juiz de Fora. E eu tenho uma experiência também no PROCON. Atuei durante 20 anos, 16 a 20 anos no PROCON de Juiz de Fora. E lá, e também me pós-graduei em Direito do Consumidor e também o trabalho desenvolvido lá. Eu participei durante muito tempo. O João Paulo é nosso contemporâneo, ele era nosso estagiário. E além da OAB itinerante, que o PROCON também participava, a gente tinha o nosso PROCON itinerante, ainda tem. Só que por causa da pandemia também foi parado durante esse momento. A Helenice tocou uma questão muito importante, que é a questão da nomenclatura e do tratamento em relação à pessoa com deficiência. Há muito tempo, depois de muita luta, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe o termo pessoa com deficiência. Qual o objetivo disso? O foco é na pessoa e não na condição enquanto deficiente. Então, portador de deficiência está errado. A gente costuma brincar que portador não está correto, porque portador é quando você porta alguma coisa. E a deficiência, ela faz parte da pessoa. Um amigo meu uma vez brincou de forma até jocosa, no sentido de, se a deficiência fosse portada, se eu pudesse, eu deixava em casa. Como você pode deixar uma arma em casa, por exemplo. Você tem porte de arma, você porta uma arma. Agora, a deficiência, ela faz parte da pessoa. E por isso tem que ser entendida dessa forma. E o termo inválido, ele é utilizado muito, principalmente no direito do trabalho e no direito previdenciário. Só que hoje, o mais correto é incapacidade, como a doutora Helenice muito bem colocou. E a questão da incapacidade, ela depende de critérios não apenas médicos, como biopsicossociais. Nós tivemos um avanço esse ano, agora em maio, que nós conseguimos com que o critério não fosse mais médico para concessão de benefícios, para indicação do mercado de trabalho. Então, hoje, o termo correto é incapacidade, seja total para o trabalho ou incapacidade relativa. Isso nos garante a possibilidade da gente estar desempenhando funções compatíveis às nossas condições físicas. A deficiência não exclui a pessoa do mercado de trabalho, muito pelo contrário. Existem hoje, inclusive, critérios de reserva de vagas para a pessoa com deficiência, visto que o objetivo é incluir a pessoa. Em relação à questão do mercado de consumo, o João Paulo me fez um questionamento. E, gente, façam perguntas, porque eu adoro ser provocado, porque o objetivo realmente, principalmente quem assume um cargo de gestão, é exatamente esse, ser provocado para exercer as melhores condições de política para as pessoas. Tendo visto que nós somos empregados da população, da comunidade. Então, o nosso objetivo é trazer melhoras e benefícios nas condições de vida das pessoas, né? Então, isso tem que ser muito bem colocado, e a questão das provocações são muito importantes. E uma questão que o João Paulo colocou, que é muito importante, o mercado de consumo da pessoa com deficiência. Quando o empresariado, o comerciante, o produtor perceber
o potencial de consumo da pessoa com deficiência, ele vai conseguir um grande mercado de consumo que jamais visto. Exemplo, eu sou um frequentador de bares, restaurantes, dentre outras questões, como estádios de futebol. Então, se o estádio, o bar, o restaurante ou qualquer estabelecimento comercial for acessível, eu vou consumir mais. Agora, se ele não garante a minha entrada, a minha permanência no estabelecimento, eu simplesmente vou deixar de consumir. E se a gente está entrando no mercado de trabalho, é porque a gente tem renda. As pessoas com deficiência, durante muito tempo, foram segregadas. Tinham benefícios sociais. Ainda continuam tendo pessoas que, em grande grau de vulnerabilidade, não têm acesso ao mercado de trabalho e, em virtude disso, têm um determinado benefício. Seja ele contínuo ou por determinado período da vida, em virtude de alguma sequela, alguma dificuldade momentânea que a pessoa tenha. Mas o ideal, o objetivo, é que as pessoas, independente das suas condições, busquem acesso e tenham acesso ao mercado de trabalho para poder contribuir para a sociedade, contribuir através de impostos, contribuir através de consumo. Então, e para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa uma vez, as empresas que investem em acessibilidade, elas conseguem aumentar o seu lucro em mais de 70%. Então, vale a pena investir em acessibilidade. Hoje nós tivemos, vamos dar um exemplo em relação ao futebol, que hoje nós não temos acesso aos estádios, tendo em vista a questão da pandemia, né, que o distanciamento social causou isso, mas os estádios que foram construídos em respeito à acessibilidade têm hoje um fluxo de pessoas muito maior do que tinha há um tempo atrás, de pessoas com alguma limitação física ou até sensorial. Um exemplo, eu sou frequentador do Maracanã já tem mais de 20 anos. E só nos últimos 5 anos que eu percebi o quanto as pessoas e o estabelecimento, o Maracanã, tem se preocupado com essa questão, inclusive de comportamento de torcedores. Antes, torcedores ficavam em pé na frente do usuário de cadeira de rodas e das pessoas que ficavam uma pessoa anã, que são chamados anacôndrios, mais comumente considerados anãos, que o termo é incorreto, mas é mais comumente conhecido. Então, com essa questão da altura, tinham dificuldade de ter acesso. Hoje, se você está numa condição de cadeira de rodas, ou uma criança, ou uma mulher, ou homem, uma altura um pouco menor, e as pessoas ficam em pé, a própria comunidade, a própria torcida reclama, dizendo: você tem que respeitar a outra pessoa que quer ter acesso ao estádio. Então já vi em alguns momentos a pessoa que desrespeita essa diversidade ser retirada do estádio. Ainda não é o ideal, mas já é uma possibilidade muito interessante no sentido de garantir a acessibilidade às pessoas. E essa preocupação é também na comunicação, e pessoa com deficiência intelectual também tem essa garantia. Tô aqui. Acho que caí. Não caí? Travou. Foi? Deu uma travada, não foi? Então, estamos aqui à disposição para as perguntas. Essa aqui foi uma apresentação. Hoje eu também estou na mesa diretora
do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e estamos desenvolvendo agora o processo eleitoral. Bom divulgar inclusive para de Juiz de Fora, que eles podem se candidatar a uma vaga na sociedade civil para o próximo biênio, representando a comunidade deficiente, a comunidade com deficiência. Então, a Associação dos Surdos, a Associação dos Cegos, entidade vai poder se no conselho de suma importância para a área de pessoa com deficiência. Obrigado e continuamos aqui à disposição. Agora eu vou colocar a Helenice de novo. Esperando a Helenice. Ela vai entrar de novo. Eu de novo. Então, o nosso tema, pessoa com deficiência e as relações de consumo, pode ter causado alguma estranheza, porque não é um nome comum para se referir ao que todo mundo conhece como direito do consumidor. Mas eu costumo usar essa nomenclatura, que também é correta, porque eu acho ela mais acertada, do ponto de vista que as legislações consumeristas, elas não prevêem só as questões do consumidor, também tem as questões do fornecedor. E aí vamos dar uma conceituada rápida para quem não conhece os termos. Consumidor é toda aquela pessoa que pode ser física ou jurídica que adquire ou consome um produto ou um serviço, tá? E o fornecedor é aquele da outra ponta, é o que fornece o produto ou o serviço. E o que tem que ter entre eles? Remuneração, tá? Esse fornecimento tem que ser mediante remuneração, tem que ser um produto ou serviço pago. E por que eu falo relação de consumo e não direito consumidor? Para deixar bem claro que existem obrigações e direitos dos dois lados. Por que a legislação fala sempre voltada para o consumidor? Porque o consumidor, nesta relação, ele é considerado mais frágil. O termo jurídico é vulnerável. Todos somos vulneráveis. As pessoas costumam achar que vulnerável é aquele sem recurso financeiro, sem escolaridade. Não é o caso na legislação consumerista. Na legislação consumerista, vulnerável é aquele que não detém a informação. Porque não é ele que fabrica, não é ele que presta o serviço, é meio que, vamos dizer, numa linguagem bem comum, o consumidor fica na mão do fornecedor. É aquilo que ele oferece, o consumidor acata como verdadeiro, como uma informação correta, e então, sem informações técnicas para rebater alguma coisa que possa haver de falha. Então, isso é chamado de vulnerabilidade. Pensando dessa forma, nós somos todos vulneráveis, até mesmo as pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas também são consumidoras. E o hipervulnerável? Todos somos vulneráveis, o hipervulnerável é aquele que tem um ponto a mais de vulnerabilidade. Por exemplo, as crianças, né? Por isso que tem a legislação com relação à propaganda infantil, as pessoas idosas, que naturalmente, quando a gente vai adquirindo uma idade, a gente vai perdendo a capacidade cognitiva, ficando mais lento o raciocínio, naturalmente. Então, são pessoas mais vulneráveis que as outras, que são levadas mais ao erro, com mais facilidade do que outras. E aí a legislação, vamos dizer, ela protege um pouco essas pessoas vulneráveis, e mais ainda as hipervulneráveis. E aí as pessoas com deficiência se enquadrariam aí nesse campo da hipervulnerabilidade, pelas questões que o Wesley colocou, dessa dificuldade de acesso aos produtos e serviços em condições de igualdade.
Porque essa lei brasileira de inclusão, ela fala de igualdade. Como Wesley falou, não é um trabalho social. Não é dar um benefício, é dar acesso igualmente. Né? Acesso ao trabalho, acesso ao estudo, acesso ao mercado de consumo, que é o nosso tema hoje. Tá? Então, assim, importante conquista da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é dizer a pessoa com deficiência ela tem uma incapacidade que pode ser absoluta ou relativa, quer dizer, absoluta, uma incapacidade total, e então essa pessoa precisa, às vezes, até de ser interditada e ter uma pessoa que a represente, mas ela pode ser uma pessoa com uma incapacidade relativa, e essa pessoa com deficiência e com a deficiência relativa, eu acho que é a grande maioria. E aí essa pessoa tem que ser dada a ela um acesso a tudo, porque ela tem capacidade para vários atos da vida. É cerceado esse direito a ela, não é dado, porque ela é taxada de pessoa incapaz. Né? Então, ela é incapaz, inclusive essa lei trouxe um instituto muito interessante, que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que o que ele diz? Ele diz assim, a pessoa que tenha uma incapacidade relativa, o que quer dizer? Que ela tenha alguma deficiência, ainda que seja mental, intelectual e sensorial, ela tem capacidade para outros atos da vida dela. E então a lei diz assim, vamos preservar o máximo de autonomia para essa pessoa. E, então, esse instituto diz assim, olha, a própria pessoa com deficiência, você escolha duas pessoas da sua confiança, duas pessoas que vão respeitar a sua autonomia. E diga para elas assim, você quer me apoiar nos atos que eu não me sinto tão segura? Então, que vai ali esbarrar com a deficiência que ela tenha, aquela restrição que ela tenha, e aí esse instituto traz a dignidade para a pessoa. E a gente precisa divulgar isso, porque eu acho que é um grande ganho para a pessoa com deficiência, ela saber que ela não precisa ser interditada, que é um nome assim, é um pouco assim, forte, né? Parece que está dizendo você não pode fazer nada, as pessoas têm que fazer tudo por você. E o Wesley é um grande exemplo de que não, as pessoas não precisam fazer nada por mim, eu sou capaz e deixar a pessoa fazer. E ainda assim, ela ser tratada como uma pessoa hipervulnerável e que deve ter todo um carinho, uma atenção, tanto das pessoas em volta dela, de todos, da família, da sociedade, como das instituições. Né? Não tirando essa conquista, que foi a duras penas, mas vendo desta outra forma, uma forma mais moderna, a pessoa com uma incapacidade relativa. Então, era sobre isso que eu queria dizer, pontuar sobre a relação de consumo, tá? Trazendo aqui o fornecedor, o Wesley me lembrou essa parte, quando ele fala um recado para os fornecedores, olha, nós somos ótimos consumidores, tá aí a capacidade relativa, né? A gente é capaz de consumir, porque a gente é capaz de trabalhar, então a gente é um consumidor, é um cliente. Nos tratem como clientes, adaptem suas instalações, nos recebam como nós merecemos. E agora eu passo de volta a palavra para o João Paulo, mas eu não posso deixar de registrar aqui a presença da família do meu marido, quase em peso, Léo, a Stefana, a Márcia, a Grazi e o meu irmão querido. E já falei da minha filha, o Lopes, meu colega de trabalho, e a Valéria. E, desculpa se eu esqueci mais alguém, mas eu vou olhando aqui, vou falar de novo, vou voltar com vocês. Agora o João Paulo vai entrar.
Gostaria de falar, né? O Wesley é uma pessoa humilde, mas ele pode ser sim comparado, né? O nosso grande o Rodrigo Rodrigues, o famoso RR, né? Que Deus o tenha em um bom lugar, pela pessoa que ele é. Quem conhece sabe que o Wesley é uma pessoa maravilhosa, assim. E gostaria, né? De também utilizar, como a Helenice, né? Utilizou para agradecer as pessoas, né? Que estão na live, meu pai, Paulo, minha mãe Edith, as minhas irmãs, Gisele e Lívia, a minha noiva, Nayara, minha sogra, Natália, e o meu cunhado, Rafael, e o meu genro, Rodrigo, também. E gostaria de enfatizar também muito o que a Helenice falou sobre a questão da acessibilidade, né? Muitas das vezes, né, a pessoa com PCD, ela não quer que ninguém tenha pena por ela, mas sim, ela é capaz, né, de fazer qualquer coisa que a outra pessoa faça. Elas só querem acessibilidade, né? Como o nosso amigo Wesley bem falou. E é nessa vibe que eu gostaria de deixar uma pergunta para o Wesley. É uma coisa que aconteceu, né, na vida real, e eu presenciei. Eu estava no Ministério Público por questões profissionais, e eu acompanhei uma mãe, né, fazendo uma denúncia no Ministério Público, uma mãe desesperada, aos prantos, porque a filha dela precisava ir ao médico periodicamente, e já havia 2 dias consecutivos negados ao acesso ao ônibus, porque o elevador estava estragado, não estava funcionando, e nem o trocador e nem o motorista se colocou à disposição de pegar a filha no colo, né, e poder colocar dentro do ônibus. Então a mãe já estava 2 dias não conseguindo ir ao médico por causa da acessibilidade do ônibus. E infelizmente aí o promotor ligou para a empresa, e os responsáveis pela empresa foram totalmente desdenhou o caso, né, e não resolveu na hora. E eu gostaria, né, de deixar essa colocação e cutucar um pouco o Wesley sobre essa questão. No caso da pessoa com PCD, quais direitos teriam neste caso concreto? E qual é o dever da empresa? Qual é a responsabilidade pela empresa? E esses funcionários deveriam pegar no colo, como o elevador não estava funcionando, deveriam pegar essa pessoa com PCD no colo e poder levar ela ou não? Gostaria de indagar essa pergunta ao Wesley. E também, não poderia esquecer, que o nosso amigo Marco deixou uma pergunta aqui também, pela qualificação, né, por o Wesley estar na coordenação. Ele gostaria de saber se tem algum trabalho, né, que o Wesley está fazendo algum trabalho voltado à facilitação de consumo para o PCD. Conforme ele falou, se os empresários entendessem, né, e fizessem essa acessibilidade, a renda deles ia aumentar e muito, né? O lucro deles ia aumentar e muito. Então, existe algum projeto, né, voltado à facilitação de consumo para o PCD? Bom, obrigado aí pelas perguntas do João Paulo. E em relação ao primeiro questionamento, é obrigação do proprietário do sistema do ônibus, do sistema de transporte coletivo,
Inclusive, essa é uma lei estadual e tem lei nacional no sentido de garantir que já tem mais de 10 anos que obrigatoriamente todos os ônibus, todo o transporte, sistema de transporte coletivo tem que ser acessível a todas as pessoas. Juiz de Fora, e dentre outros municípios, adotou o sistema de elevador hidráulico, para que as pessoas possam ser suspensas até chegar dentro do ônibus, que inclusive são hoje considerados um sistema um pouco arcaico, tendo em vista a dificuldade de manutenção desse sistema. Muitas cidades adotam o sistema de piso rebaixado para os ônibus, para evitar muito essa questão. Só que em Juiz de Fora, como algumas outras cidades, nós temos um sério problema de relevo. Existem muitos morros, então esse piso rebaixado funcionaria muito melhor em cidades com declive menor. Ótimo, mas as duas podem ser adotadas. E quando o sistema não está funcionando, o operador tem que achar uma forma e, se não conseguir, retornar o ônibus ou o veículo para a empresa para que a manutenção seja feita e o veículo seja substituído por algum em perfeito funcionamento. Agora, em relação ao profissional pegar a pessoa com dificuldade de locomoção e levar até o ônibus, isso é totalmente inadequado e não permitido por lei. Tendo em vista que é muito importante para a segurança da pessoa que esse transporte seja feito de maneira segura. E a melhor forma de se fazer esse transporte é sim através do sistema de elevador ou de piso rebaixado. Então é totalmente inadequado e o motorista ele tem todo o direito e até uma certa obrigação de não levar a pessoa no colo, visto que ele será responsabilizado civilmente e até criminalmente se alguma coisa de algum ferimento, alguma coisa, ou até coisa mais grave, acometer essa pessoa. Então ele não só pode, como deve se recusar a fazer esse tipo de trabalho. Tá? Isso é em qualquer situação. Exemplo, você está em determinado lugar, tem uma escada, não tem rampa, o estabelecimento é obrigado a dar condições para que a pessoa seja transportada com autonomia e segurança. Então o ideal é que seja de forma autônoma. Então ela sozinha, chegando na rampa e conseguir. Igual shopping centers, entre outras coisas, tem elevadores. Então se o elevador não estiver funcionando, a municipalidade, que é responsável pela fiscalização, inclusive tem que exigir que o equipamento esteja funcionando, e caso não esteja durante um determinado tempo em perfeito funcionamento, pode ser multado ou ter até o alvará do estabelecimento revogado em virtude de não cumprir as normas de acessibilidade. Em relação à segunda pergunta do Wellington, é muito interessante a pergunta, se a gente tem algum projeto. Na verdade, a Coordenadoria de Articulação e Atenção à Pessoa com Deficiência da SEDESE, da Secretaria de Desenvolvimento Social, é um órgão de articulação, como o próprio nome diz. Então, todo e qualquer projeto dessa área tem que ser levado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela sim, dentre outras áreas, como a questão da pessoa com deficiência visual, auditiva, para garantir essa acessibilidade, tem que ser feita em consonância com os diversos órgãos. Eu costumo dizer que o órgão da pessoa com deficiência, ele trabalha sim em projetos, mas apresenta para outras áreas executarem. Então isso pode ser perfeitamente executado. A gente busca, na verdade, incentivos para que a pessoa faça com que
aquele estabelecimento comercial seja o mais acessível possível. Mas deixando claro que isso não é uma dádiva, não é no sentido, como a própria Helenice colocou, não é uma coisa a ser dada, é direito, é reconhecimento de direito. Como a própria Constituição coloca muito bem, garantir a dignidade da pessoa humana, independente da sua condição física ou sensorial. Teve uma pergunta, se a pessoa que fez puder repetir novamente, tendo em vista que quando muda de tela, a pergunta some. Agradecer a presença do Luiz Fernando Sirimar, que acabou de aparecer, flamenguista doente como eu. E essa questão relacionada ao mercado de consumo, na verdade nós precisamos fazer campanhas de convencimento da comunidade e principalmente do empresariado, no sentido de mostrar o quanto ele vai ganhar se ele garantir acesso a todas as pessoas, independente da sua condição. Exemplo, eu já disse, frequentador de estádio, de futebol, de bares, de boates, só que eu dou preferência para estabelecimentos que tenham uma acessibilidade melhor. E uma acessibilidade não é só no sentido de garantir acesso ao meio físico, mas principalmente mudança de atitude, de olhar. Uma vez eu estava num estabelecimento comercial e a pessoa, eu estava acompanhado com uma determinada pessoa, e o garçom, ao invés de se dirigir a mim, se dirigiu à pessoa que estava me acompanhando para saber o que eu queria. Isso acontece muito, principalmente com pessoas com deficiência auditiva, visual e deficiência intelectual. Mas também acomete sim as pessoas com deficiência física. Eu costumo brincar que uma vez eu estava no restaurante com uma mulher, uma amiga minha que eu estava saindo com ela, e na hora de pagar a conta, de forma machista, muitas vezes isso acontece, o garçom entrega a conta para o homem, o que eu acho totalmente equivocado, tendo em vista que hoje a mulher também trabalha, dentre outras coisas, mas é comumente feito. No meu caso, em virtude da deficiência, ele entregou para a mulher, como se ela fosse pagar a conta. E na verdade a gente dividiu, porque não há nenhum problema em relação a essa questão. Eu sou muito despojado nessas questões. Mas eu até brinquei assim, pelo menos nessa hora, que bom, né? Não quer que eu pague, deixa que ela pague. Até brinquei com a pessoa na hora. Mas não é essa a questão. Então, se dirigir principalmente diretamente para a pessoa. E uma amiga minha, o nome dela ela é falecida hoje, saudosa, Maria Ângela Frois. Ela trabalhava no órgão da pessoa com deficiência de Juiz de Fora. E ela é responsável pelo mercado de trabalho. Então ela falava que a pior barreira que nós temos é de atitude. E que quando as barreiras de atitude fossem jogadas abaixo, todas as outras seriam superadas de forma mais tranquila. Porque o que mais prejudica é isso. Aconteceu comigo, contando agora, foi até engraçado. Quando eu passei no concurso público da Prefeitura de Juiz de Fora, o Luiz Fernando, que entrou aí, é pai do Luiz Fernando Sirimarco Júnior, eu tinha passado no concurso da Prefeitura, sou servidor público ainda do município, cedido ao governo do estado. Eu tinha passado no concurso e não estava sendo chamado, e outras pessoas estavam sendo chamadas na minha frente e eu não era chamado. Por coincidência, esse meu amigo, ele conhecia a secretária da época que fazia a seleção de pessoas. Aí ele falou, realmente, Luiz Fernando. Aí o Luiz Fernando, no dia seguinte, encontrei com ele me passou uma informação. A secretária, as pessoas que estavam responsáveis pela seleção, não sabiam onde me colocar. O Luiz Fernando chegou para ele e falou assim, coloca o Wesley no local que tem a vaga. Se ele não dá conta, ele vai falar. Então é isso. Quem dá o limite é a própria pessoa, não é a sociedade. A sociedade tem que entender que ela precisa apenas dar oportunidades iguais de acordo com a sua condição.
Então, a gente tem que parar um pouco com essa questão de super proteger as pessoas. Isso eu aprendi em casa, com a minha mãe, que às vezes até me emociono com isso. Uma vez, só um exemplo, jogava bola, brincava junto com os colegas e eu gostava de fazer educação física, normalmente como outra pessoa. E o professor de educação física me chamou minha mãe na escola dizendo que eu não poderia fazer atividade física. Então, quando ele chegou para minha mãe falou assim: não, ele pode, deve fazer. Aí o professor falou: mas ele vai se machucar. Aí minha mãe simplesmente respondeu e me deu uma lição que eu tenho até hoje na vida: qual criança não se machuca? E é exatamente isso, até na questão do seu dia a dia. Qual a pessoa que não tem limitação? Qual a pessoa que não tem dificuldade? Mas quem tem que dar esse limite é a própria pessoa, não é a sociedade. Então, é muito importante, inclusive acho que até respondeu a pergunta que foi repassada aqui pela colega, que é em relação a aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual em interação, uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade de forma alguma. Apenas a pessoa e a própria sociedade tem que identificar quais são as atividades que aquela pessoa pode ou não fazer. E pode ter certeza que muitas das vezes as pessoas vão se surpreender com o ser humano em si, com o que o ser humano é capaz, e o ser humano com deficiência não é diferente de todos os outros. Claro, tem as suas especificidades, e elas têm que ser respeitadas, não superdimensionadas e nem subdimensionadas. Então, o ideal é que as dificuldades, as diferenças sejam encaradas como coisa natural do ser humano como um todo, e que sejam dadas oportunidades segundo as suas reais condições. Eu queria agora agradecer, realmente, me colocar à disposição. Vocês podem me adicionar no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, que eu vou estar à disposição de vocês para responder alguma pergunta que não pôde ser respondida e complementar algumas informações. E deixando claro que, apesar de estar em Belo Horizonte, sou com orgulho mineiro de Juiz de Fora, cidadão de Juiz de Fora, e de forma alguma vou abandonar. É apenas uma oportunidade que eu tive de levar e conduzir nesse momento a área de pessoa com deficiência, onde agradeço muito Tiago Horta, que é o nosso subsecretário de Direitos Humanos, e a Elizabeth Chucá, que nos deu essa oportunidade de desenvolver esse trabalho e que a gente busca, junto aos municípios e à sociedade como um todo, melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência, deixando claro que nós apenas interagimos de forma diferente da maioria das pessoas, mas isso em momento nenhum nos diminui ou nos aumenta também. Nós temos que ser tratados enquanto cidadãos, independente da sua condição física. E agradeço a oportunidade e sempre me coloco à disposição para todos. Infelizmente, nesse período de distanciamento, não estou sendo visto na rua, mas quem me conhece sabe que sou de ficar em casa, não. E um grande abraço, e como o João Paulo mesmo deixou claro, uma das minhas principais características é o sorriso. E nada muito difícil, alguma coisa me tirar esse sorriso no rosto, que é uma característica que eu acho que você supera todas as suas dificuldades com boa vontade, mas principalmente com bom humor. Muito obrigado, e esse recado que eu gostaria de deixar com todos vocês. Agora, João Paulo.
depois das belas palavras, né, do nosso amigo Wesley, infelizmente vamos encerrando por aqui, né? Infelizmente não vamos conseguir, né, responder as perguntas, né, por causa que somente 1 hora de live, né, todos sabem, então a gente fica muito delimitado a algumas perguntas, tá bom? Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade que a doutora Helenice nos proporcionou, nessa noite maravilhosa, e podemos falar de um assunto tão importante para a sociedade. Esse macro sensacional.